torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações de contratações, vamos trazer um pouco do que vem rolando aí nos bastidores do Clube de São Januário, nosso amado Gigante da Colina. Também vamos falar do jogo decisivo entre Juventude e Vasco, jogo que acontece em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado aí, que Vasco e Juventude vão pagar hoje, lá no Alfredo Jaconi. Lembrando que ainda tem, o jogo desse turno, que é em São Januário, 2 jogos aí, e que o Vasco consiga aí pontuar muito bem em cima da equipe do Juventude, que a gente precisa continuar se afastando da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Então, vamos começar o vídeo aqui falando, da informação que tá bombando aí nos bastidores do Gigante da Colina. O zagueiro Robert Renan, isso mesmo, zagueiro Robert Renan, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco tem interesse na contratação de Robert Renan, que é do Zenit da Rússia, isso mesmo. Robert Renan começou na base do Corinthians, depois foi adquirido aí pelo clube russo, o Zenit, custo zero, o Zenit não gastou R$1 nessa contratação, e depois o Zenit emprestou o Robert Renan à equipe do Internacional, e no Internacional o Robert Renan não deixou saudade aí, foram cerca aí de 34 jogos com a camisa gaúcha, e tem apenas aí 2 assistências. A chance que ele teve aí de fazer um gol com a camisa do Inter, ele foi querer fazer gracinha diante da equipe do Juventude, um jogo decisivo, se eu não me engano foi Copa do Brasil, onde o Juventude eliminou a equipe do Internacional. O zagueiro Robert Renan foi tentar dar uma cavadinha e acabou perdendo o gol, acabou desperdiçando uma boa oportunidade aí de se consagrar, com a camisa gaúcha aí do Internacional. E depois disso ficou sem clima, se queimou com a torcida, e não ficou só nisso, também tem informações aí que ele deu mais umas 2 falhadas aí, mas enfim, vida que segue. Robert Renan retornou de empréstimo para o Zenit da Rússia e depois foi emprestado novamente para o Al-Shabaab, clube onde o Leandrinho, nosso lateral esquerdo, estava emprestado, clube saudita. E lá o Robert Renan também teve uma passagem razoável, mas o Al-Shabaab aí não comprou o Robert Renan e ele voltou novamente para o Zenit da Rússia e está lá até esse exato momento, cara. No Zenit, Robert Renan aí sempre foi um reservão, reserva do reserva. Tem apenas 18 partidas com a equipe do Zenit e assim, cara, o Zenit não descarta aí emprestá-lo novamente. E segundo o jornalista Lucas Pedrosa aí, que soltou essa informação, o Vasco tem interesse na contratação do Robert Renan. Eu queria saber aí da sua opinião, se vale a pena ou não. Na minha opinião, cara, um empréstimo aí até seria interessante, um empréstimo sem compromisso com nada, só trazer aí para pagar parte dos salários de Robert Renan, e se der certo aqui com a camisa do Vasco, aí depois no fim do empréstimo aí conversa com o clube, com o Zenit, ou prorroga o empréstimo, ou bota aí sim uma obrigação de compra, na negociação. Essa é a minha opinião, cara, porque o Vasco precisa sim de zagueiros. Só que saiu uma outra informação, relacionada a zagueiros, que no caso aí o Robert Renan vindo para o Vasco da Gama, a chance do Luiz Gustavo, queria da base forte, um cara aí de seleção sub-20, sair para a equipe do Bahia, ser vendido para o Grupo City, a chance é muito grande. Essa informação aí é do Nils Colina. Então, no caso aí, Robert Renan vindo, Luiz Gustavo vai ser vendido aí para o Grupo City. Informação aí do Nils Colina, entendeu? Essa informação já não gostei, já vou logo deixando minha opinião aqui. Por quê, cara? Eu vejo muito potencial no zagueiro Luiz Gustavo.
um cara de 22 anos, um cara que tem uma boa imposição física, um cara que é de seleção, né, de base. Aí você deixa de apostar no Luiz Gustavo, que é um jogador de seleção de base, um jogador que tem muita qualidade, né, nas vezes que ele jogou na zaga do Vasco, não comprometeu em nada. Aí você vai e aposta num cara que saiu escorraçado do Internacional, que no caso é o Robert Renan. Não deu certo na Rússia, não deu certo em nenhum lugar que passou, no Al-Shabaab. Tudo bem que é um cara de 21 anos, né? Mas a chance dele vir também aqui pro Vasco não dar certo também tem chances muito grandes, cara. Essa é a minha opinião. Eu não traria o Robert Renan por empréstimo para vender o Luiz Gustavo, segundo o Nils Colina, por 5 milhões de euros. O Grupo City tenta comprar Luiz Gustavo do Vasco por 5 milhões de euros aí. Aí você pode falar, pô, cara, mas no Transfer Market o Luiz Gustavo está avaliado em 300 mil euros. 300 mil euros, isso mesmo. Aí você vai vender por 5 milhões de euros, é muito dinheiro. Luiz Gustavo aí já está com 22 anos, isso, aquilo, outro. Cara, mas o moleque tem talento. O moleque é um bom zagueiro. De repente, algumas coisas aí, né, que faz com que o Diniz não venha apostar muito nele. De repente é um pouco de falta de experiência, que isso ele pode adquirir jogando, né, no dia a dia aí. O Diniz tinha que dar mais oportunidades para ele. E outra coisa também, cara, de repente é ele com a bola no pé, né, cara? De repente o Diniz não gosta da saída de jogo do Luiz Gustavo. Das duas, uma, cara. Ou é a falta de experiência aí, ou o Diniz não gostou aí do estilo de saída de bola do Luiz Gustavo, né, jogando no Vasco da Gama. Então, na minha opinião, eu não faria esse negócio. Eu preferia apostar no Luiz Gustavo da nossa base aí, né, do Sub-20, que subiu para os profissionais e tá sempre aí, né, sendo relacionado para as partidas, só não vem tendo oportunidade no time profissional. Não sei porquê, né, porque o Lucas Oliveira jogou nessa partida contra o Santos e o Luiz Gustavo não teve uma oportunidade, né? Então isso aí eu acho que já é o Diniz, que não tem aí, no caso, apostado, né, no futebol do Luiz Gustavo, prefere apostar no futebol aí de Lucas Oliveira, esses caras aí que não agregam em nada, né? Até mesmo o Lemos na zaga também. O cara só falhou uma vez, o Diniz já tirou, entendeu? Jogadores aí como o João Vitor vinha falhando direto e o Diniz continuava dando oportunidade pro JV, né? Então é difícil a gente também tentar, né, imaginar o que tá acontecendo, o que se passa aí na cabeça do treinador, né? Ele deve ter as razões dele, mas eu acho que é uma precipitação do técnico Fernando Diniz já liberar o Luiz Gustavo aí para ser vendido aí pro Grupo City e trazer o Robert Renan, cara. Na minha opinião aí, jogadores aí praticamente com a mesma idade, né? O Robert Renan tem 21 anos e o Luiz Gustavo tem 22 anos. Então, não gostei dessa informação. E, na minha opinião, eu preferia dar oportunidades aí pro Luiz Gustavo e não traria o Robert Renan do que você trazer o Robert Renan por empréstimo e, no caso aí, liberar o Luiz Gustavo para ser vendido aí pro Grupo City, né? Amanhã ou depois ele está brilhando lá com a camisa do Bahia, porque é um cara que tem potencial, é um ótimo jogador, um ótimo zagueiro, tem uma boa imposição física. Eu não acho a saída de bola do Luiz Gustavo ruim e ainda tem qualidade na bola parada, né? É um cara que não é bobo e sabe sair jogando, cara. Não sei aí por que o Diniz não aposta no futebol do Luiz Gustavo. Outra informação que saiu aí também em relação ao zagueiro é o zagueiro Luizão. Esse é cria de São Paulo, aí jogou cerca de 10 partidas, 20 partidas aí nos profissionais de São Paulo, foi para o West Ham,
sub-21, jogou lá no West Ham da Inglaterra, foi emprestado para um time, não durou acho que nem 3 meses, porque jogou só 2 vezes nesse time aí, tal de Ponlon 2. Aí depois voltou para jogar no sub-21 do West Ham da Inglaterra e atualmente está sem clube. Essa informação aí desse Luizão, se eu não me engano, aí veio na torcida Vascaínos. E cara, o moleque tá sem clube, é um moleque novo aí também, 21 anos. Jogou pouquíssimas vezes aí com a camisa do Polo, né, onde ele foi emprestado na base do West Ham. Jogou aí mais de 50 jogos, tem 4 gols e 1 assistência. No São Paulo aí ele fez alguns jogos, né, não chegou a fazer gol. É um zagueiro de 1,87 m, é jovem também, né? Tem essa faixa aí de 21, 22 anos. E está sem clube, cara. O Vasco não gastaria nada para trazer. O jogador só ia arcar aí com questões de salários. Esse sim, cara, eu acho que deveria até mesmo apostar, porque você não gastaria, entendeu? E já traria o jogador em definitivo aí, faria um contrato aí de 1 ano e meio. Um salário aí razoável, né? Pelo amor de Deus, menos de 300 mil. No máximo é isso aí, 250 mil. E deixava pra ver, cara, se der certo, deu. Melhor do que você trazer o Robert Renan, que não deu certo em nenhum lugar, e apostar, gastar aí um dinheirão aí, né, de salários, que o Zenit não vai liberar por qualquer bagatela. Vai ter que pagar aí a metade do salário, né? E lá ele recebe em euros, né? Então, eu acho aí que era até melhor trazer esse Luizão que está livre no mercado do que o Robert Renan e manter o Luiz Gustavo. Essa é a minha opinião. Em relação a Matheus França, como eu citei aqui no vídeo de ontem, o Vasco tem sim interesse nele e o Ademar Lopes está na Inglaterra. Essa informação é do Na Torcida Vascaínos e, no caso aí, o Vasco tenta trazer Matheus França, ex-Flamengo, por empréstimo, cara. Por empréstimo aí. No caso, só por empréstimo o Vasco vai arcar aí com metade dos salários. Nada de obrigação de compra, né? Por enquanto, essa é a informação que saiu aí, né? E no caso, o Vasco já acertou com o Matheus França, já tem tudo encaminhado com o jogador. Falta ainda o Vasco se acertar, né, com o Crystal Palace, que é dono do Matheus França, ex-Flamengo, né? A mulambada aí já tá dando chilique, já tá chamando o moleque de mercenário. Deixa o moleque ser feliz, deixa o moleque vir jogar aqui no Vascão. Se vocês não repatriaram aí o Matheus França, né, o Vasco vai dar uma oportunidade aí pro moleque conseguir recuperar o bom futebol, né, que ele desempenhou no próprio Flamengo, onde ele foi campeão aí de Copa do Brasil, Libertadores em 2022, né? E depois saiu por Crystal Palace por cerca de 20 milhões de euros aí. E essa notícia é uma notícia muito boa, né? É um ótimo jogador, na minha opinião. Vale sim a pena o Vasco apostar em Matheus França aí, né? Por empréstimo, se der certo, deu. Se não der, adeus. Nada de opção de... Até com opção de compra, né? Serve, mas nada de obrigação de compra, na minha opinião. Um empréstimo aí só com opção de compra seria aí justo. E veremos aí, né, o desfecho dessa negociação entre Vasco e Matheus França. Espero que o jogador realmente venha jogar aqui no Vascão. E agora, para finalizar o nosso vídeo, né, vamos falar aqui um pouco de Juventude Vasco, jogo que acontece hoje às 7 horas no Alfredo Jaconi. O Vasco da Gama enfrenta a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi, né? Vai ser um jogo dificílimo. Juventude está atolado, né, dentro do Z4. O Juventude, se eu não me engano, está a 4 pontos, né, do Vasco da Gama. Para o Juventude sair aí, o Vasco teria que perder essa, né, para eles, e perder novamente contra o Corinthians e eles conseguir pelo menos 2 vitórias. Eu acho que mesmo se o Juventude ganhar
o Vasco perder 2 partidas aí, né, consecutivas, e o Juventude ganhar uma, empatar uma, não sai, tem que ganhar 2, porque o Vasco tem aí um bom critério de vitórias, né? O Vasco tem 5, a equipe do Juventude aí tem apenas 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama tem um desfalque do jogador Jair. O Jair recebeu o 3º cartão amarelo contra a equipe do Santos naquela goleada histórica, né, 6-0. E o Jair vai desfalcar o Vasco. A possibilidade aí do Thiago Mendes substituir o Jair é muito grande, até porque o Hugo Moura, dono da posição de primeiro volante, vai jogar na zaga novamente. E o Vasco vai com o Léo Jardim, Pitão, PH, Lucas Freitas, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Vegete e o Ryan. O Vegete voltou pro time, né? Outra polêmica aí, muitos torcedores pedindo pro Diniz manter o Pirata no banco. Na minha opinião, cara, eu até acho que jogos fora assim tem que dar, deixar o Verratti ali, começar pelo menos no banco e entrar ali no segundo tempo. Mas o Verratti é um cara que é artilheiro do Brasil, né? Então também eu aceito aí, né, no caso, o que o Diniz achar melhor, né? Se o Diniz achar melhor, manter o Pirata aí, no caso, a gente também tem que respeitar, né, a decisão, porque o Verratti até então é um cara muito querido dentro do Vasco da Gama, né? Todo mundo aí, todos os torcedores aí amam o Verratti, eu sou gosto muito do Verratti. O cara tem apenas aí só 10 golzinhos aí nesse Campeonato Brasileiro, né, cara? E uma assistência. Então vamos também parar de querer achincalhar, né, o ativo do Vasco. Um jogador muito querido, né? Muitos têm o Verratti aí como ídolo, né? No meu caso, não. Eu tenho o Verratti aí como um cara muito querido, gosto muito dele. E pra mim aí, ele é um dos maiores jogadores do Vasco nesses últimos anos. Mas só que vai ter jogos aí que o Verratti tem que começar assim no banco. Essa é a minha opinião. Até mesmo aí pro Vasco ter um ataque móvel, né? Como teve aí contra a equipe do Santos. E conseguiu aí confundir, né, os zagueiros do Santos. E o Vasco fez ali a melhor partida dos últimos anos, né? Só para vocês terem ideia aí. A melhor partida do Vasco nos últimos anos foi sem o Verratti. Então a gente também não pode achar que foi por acaso, né? O Diniz achou sim uma nova forma de jogar. Só que ele também, né, tá preservando o Verratti. Ele não vai sair botando o jogador capitão, líder do Vasco, né, dentro de campo, no banco de reservas assim. Até mesmo para não acabar, né, diminuindo o Verratti acabar sentindo, né, se sentir aí desmerecido dentro do elenco do Vasco. Um cara que é líder, capitão, tem espírito guerreiro, já vem ajudando o Vasco há muito tempo, né, desde 2023. Para os ingratos aí, né, que esquecem o que o Verratti fez em 2023. Então, vamos respeitar aí a decisão do técnico Fernando Diniz. E é isso, torcedor vascaíno. Nosso vídeo chegou ao fim. Deixem seus palpites aí, né? Na minha opinião, o Vasco vai meter 3-1 na equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. O Vasco vai continuar aí, né, fazendo uma boa sequência, espero eu. E que o Diniz aí não invente, né? Faça feijão com arroz. Se quer botar o Verratti, bota. Vai ter que botar o Thiago Mendes, né, no lugar do Jair, que é desfalque. E as outras opções aí a gente tem no banco aí, né? Tem o David, que jogou muito bem contra o Santos. Tem aí também jogadores, né, que não fazem muita falta, né? Como no caso aí do Sforza, jogadores fracos, né? E no caso tem o GB, tem Léo Jacó, muitos garotos ainda da base vão estar nessa partida aí, né, contra a equipe do Juventude. Vamos ter aí também o Luiz Gustavo, né,
que pode estar de saída do Vasco no banco. Lucas Oliveira, que não serve para nada, né? Que esse sim que deveria sair. O Lemos. Vamos ter também Garré, Lloyd, essa galera toda aí. E é isso, torcedor. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.